Ok, pessoal, então dando prosseguimento à nossa aula, nós iremos ver nesta como se faz uma história em quadrinhos. Aí eu peço que vocês peguem aí o Linguagens e abram-no na página 167. Eu dei uma invertida na ordem aqui da apresentação do conteúdo. Se vocês observarem, começa com um exercício, né? E depois passa para a parte teórica. Mas eu resolvi inverter nos slides. Eu vou começar pela parte teórica e depois nós fazemos o exercício. Eu acho que assim fica melhor, ok? Bem, só para relembrar, na aula anterior a essa, caso alguém não tenha assistido, nós falamos aí de recursos, né, das histórias em quadrinhos que estão presentes na construção do texto, né? Então, nós podemos identificar os elementos tempo e espaço, ou tempo e lugar, por meio das ilustrações, por isso elas são muito importantes para a interpretação. Vimos também que existe a legenda, que funciona como se fosse um narrador, né, de um texto narrativo em prosa, e vimos também que há presenças de onomatopeias, que são a representação dos sons, né, de objetos, de animais, e também das interjeições, que representam os sentimentos dos personagens, ok? Então foi isso que foi dado na aula anterior. Agora nós vamos ver como se faz uma história em quadrinho. E eu queria apenas fazer uma observação aqui, que eu não sei se vocês conhecem, né, a origem das histórias em quadrinho, né? Então as histórias em quadrinhos, elas surgiram nos Estados Unidos, mais ou menos na virada do século ali, do século XIX para o século XX, né? E elas eram publicadas originalmente nos jornais, né, como acontece até hoje. Então elas começaram a ser publicadas nos jornais. Lá por volta de 1930, por aí, os editores dos jornais começaram a perceber que os jornais eram jogados fora, né? E que com eles iriam toda essa produção das histórias em quadrinhos. Ou seja, não tinha como você arquivar, né, você guardar isso. Acabava que as histórias em quadrinhos iam junto com o jornal para o lixo. Então daí teve-se a ideia de fazer revistas, né, com estas historinhas que eram publicadas no jornal. Então criaram-se as revistas em quadrinhos, lá por volta de 1930, que era uma forma de manter as histórias, né, para que elas não fossem jogadas no lixo junto com os jornais, né? Então, de uma maneira muito rápida, essa seria a história, né, da origem das histórias em quadrinhos, ok? Bem, aí depois foram surgindo diferentes tipos de história em quadrinho, enfim, mas a origem seria essa. E agora a gente vai ver como se faz uma história em quadrinho, que não mudou muito, ou mudou muito pouco em relação a como essas histórias eram feitas lá no passado, né? Ali no início, na virada do século XIX para o século XX. O que aconteceu de mais significante foi que hoje os editores, arte finalistas, os escritores, enfim, eles têm recursos tecnológicos, né, que adiantam muito o processo da história em quadrinhos. Então, tudo aquilo que era feito manualmente no passado, hoje já há técnicas e recursos tecnológicos que permitem que essa produção seja feita por meio de programas, né, de aplicativos de desenho, essas coisas, o que torna o processo muito mais rápido. Mas, grosso modo, são basicamente as mesmas etapas do processo, ok? Então vamos lá. Bem, aí vocês vão passar para a página 167.
68, né, que é onde começa a teoria em si. Tá? Lá em cima tá o primeiro e o último quadrinho, ok? Então, o título de uma história em quadrinhos é colocado geralmente antes do primeiro quadrinho, ou é incluído nele, já vem dentro do quadrinho, né? Ele pode vir em cima, por exemplo, mas ele pode vir dentro também. Às vezes, antes do título, aparece também o nome da personagem, ou da turma de personagem que vive a história. Então, o título, como a história em quadrinho é um texto narrativo e o título faz parte do gênero, texto narrativo, então costuma vir aí o título também nas histórias em quadrinhos, ok? Quando não há título, é comum aparecer no primeiro quadrinho, ou antes dele, o nome da personagem principal. Então, se for uma história sobre a Mônica e não tem título, então a primeira informação que aparece é o nome da Mônica, né? Porque já indica que a história vai tratar sobre alguma situação relacionada a ela, certo? Os títulos costumam ser escritos com letras maiúsculas, bem maiores que as letras dos textos dos balances. Claro que é para que o título fique destacado, né? As letras apresentam formatos variados e podem também conter um desenho, constituído por algum detalhe relacionado com o assunto da história. Embora muitos trechos das histórias em quadrinhos possam ser engraçados, é geralmente no último quadrinho que se dá o ponto alto da história, ou seja, o momento mais engraçado. A maioria das histórias em quadrinho costuma apresentar a palavra fim. Deixa eu ver se eu consigo baixar essa barra aqui mais. No último quadrinho, vídeo ilustração da página 168. Então vocês têm aqui no livro um exemplo, né? Então nós temos aqui Domingão do Maluquim, né? Olha o título, bem grande, as letras são bem grandes, todas são maiúsculas, tem uma diferenciação de cor aí, né? O Domingão está em vermelho, o Do está em preto, o Maluquim está em amarelo, enfim. Então aqui está mostrando como esse título é apresentado, mas não é a única forma na qual ele é apresentado, ok? E como a gente já está acostumado, nas tirinhas, por exemplo, a parte mais engraçada costuma vir no final, que é justamente onde a gente deduz a história toda, né? As histórias em quadrinhos, elas têm essa característica de trazer no final, no fechamento, né, digamos assim, no encerramento da tirinha, elas trazem o humor de tudo. Então permite a gente deduzir alguma mensagem implícita, alguma coisa que está aí na história em quadrinhos, certo? Vamos para o próximo. Etapas de produção. Antes de ficar pronta para ser publicada, uma história em quadrinho passa por várias etapas. A primeira chama-se argumento e o esboço, né? Primeiramente, o argumentista, um desenhista ou um escritor, cria um pequeno texto, chamado argumento, que será uma espécie de resumo da história, e faz um rascunho, já dividido em quadrinhos e na sequência correta. Então, o que é o argumento? O escritor ou o desenhista, geralmente é o escritor, a menos que o escritor faça os dois trabalhos, né? Ele tanto escreva, cria a história, quanto ele também seja o desenhista. Mas se forem separados, então o escritor é quem cria o argumento, né? Então ele cria um resumo da história. Seria assim um enredo, né? Do que a história vai tratar. Bem, quando a gente faz uma redação também, geralmente quando a gente vai fazer, a gente faz um resuminho, né, para saber do que a gente vai tratar. Isso também é feito na história em quadrinho, ok? E é chamado de argumento. Depois, o desenhista, ou o próprio escritor, se ele também for o desenhista, ele vai montar esta sequência que ele criou no argumento, ele vai montar nos quadrinhos. Aí ele vai fazer
separação de acordo com a quantidade de quadrinhos que ele projetou para a história, né? Então ele vai fazer uma distribuição daquele argumento nesses quadrinhos. Vamos ver aí, na página 168, embaixo tem o exemplo. Não deu para eu transportar aqui para os slides, mas dá para vocês observarem aqui, inclusive, que tem até no primeiro balãozinho aí, tá rabiscado, né, como se ele tivesse mudado alguma coisa. Então isso seria o esboço, né? Ele criou uma tirinha aí de 3 quadros e, baseado no argumento que ele preparou, ele distribuiu aí nesses 3 quadrinhos, né? E parece que o primeiro balão ele resolveu modificar. Bem, então estas são as primeiras etapas, o argumento e o esboço. Nesse rascunho, né, que ele fez aqui, nesse desenho, traça o esboço das personagens, escreve suas falas, seus pensamentos e as legendas, e dá indicação sobre o cenário, né? Então a gente vê aqui que realmente tem os personagens, né, que vão aparecer na tira, tem os balões, as falas, e a gente pode ver aqui que tem alguma coisa que indica o cenário. Tem um pedacinho de planta aí, enfim, né? É um esboço mesmo. O desenho. O desenhista recebe esse material com o texto revisado e desenha os quadrinhos, normalmente a lápis, para permitir correções. Acrescenta balões, falas, onomatopeias, etc. Bem, então, no caso de o escritor não ser o desenhista também, ele vai, depois que ele faz esse esboço, né, ele manda para o desenhista, né? Aí o desenhista vai dar aquele toque de desenho mesmo, né? A gente vê aqui no exemplo da página 169, lá em cima da página, então você já vê que o desenho já está melhorado, né? Você já vê que os personagens eles já têm outra cara, né? Eles já estão mais trabalhados. Talvez seja essa a ideia que o escritor estava pensando e que o desenhista vem a concretizar. Então a gente já vê, ó, o cenário já tem aqui mais umas plantinhas. Essa plantinha, pedaço de plantinha, aparecia só no terceiro quadrinho aqui, né, no esboço, mas agora a gente já vê que já tem alguma coisa aí que indique o certo cenário. O primeiro quadrinho o primeiro balão do primeiro quadrinho parece que já foi modificado também. Então aqui já é um trabalho do desenhista fazendo os acréscimos, né, incluindo os recursos linguísticos também, tirando porventura alguma coisa que o escritor achar que não cabe mais na história ou na sequência da tira, ok? Continuando. Acabamento. Finalmente, o arte finalista faz o acabamento. Com tinta nanquim preta, cobre os desenhos, incluindo os balões, os pensamentos e as legendas. Então, o arte finalista, ele é quem faz a finalização mesmo do desenho, né? Ele dá os toques finais. Atualmente, eu não sei como é feito isso por causa dos programas, né, de computador, mas até pouquíssimo tempo eu sei que eram feitos dessa forma mesmo, com caneta nanquim, que é uma tinta nanquim, que é uma tinta especial para desenhos e pinturas. É uma tinta criada na China e que ela é muito forte, ela é muito resistente também e muito boa para cobrir, né, os desenhos, destacar os desenhos. Então pode ser que tenha havido aí uma evolução até nessa arte finalização das tirinhas, mas ainda há pessoas que fazem dessa forma mais tradicional, ok? E isso é feito pelo arte finalista e no final é ele quem dá esses detalhes, destaca algumas coisas, né, usando essa tinta nanquim preta. A última etapa fica por conta do colorista, que aplica as cores. Vide ilustração da página 169.
Então, no final aqui, a gente vê que a tirinha já está totalmente finalizada, né? Ela já está com os balões todos preenchidos, os personagens já têm uma forma definida, né? Bem características dele, deve ser de acordo com o que o escritor pensou, e a gente já vê a presença das cores, né? Mais uma vez eu digo que antes isso era feito por meio do pincel, mas eu acredito que agora já existam programas que façam, né, que deem essa coloração às tirinhas, né? Por isso o processo deve ser um processo de produção bem mais rápido do que era no início do século, no final do século XIX, início do século XX, ok? Então nós temos aí um exemplo da tirinha já pronta. Bem, então vamos fazer aquele exercício que está no começo do capítulo, ok? Bem, eu vou dar aí uns 5 minutos para vocês fazerem. Eu acho que dá para a gente resolver isso, né? Em 5 minutos. Então, 5 minutos para vocês resolverem esse exercício da página 167. Aí a gente corrige junto, ok? Então vamos lá.
Ok? Vamos lá? Eu acho até que se passaram mais que 5 minutos, mas tudo bem. Antes de fazer uma história em quadrinhos, é necessário criar as personagens ou os personagens, desenhando-as e, ao mesmo tempo, já imaginando suas características, isto é, como eles serão fisicamente, como será seu comportamento, como falarão, etc. Então, quando o escritor ele vai fazer o argumento, ele já tem na cabeça principalmente os personagens, né? As características daqueles personagens. Se for uma tirinha específica de um personagem apenas, ou que um personagem seja o protagonista, então ele já deve ter na cabeça todas as características desse personagem, porque o foco estará voltado para ele. Se for uma tirinha com mais personagens, como a Turma da Mônica, por exemplo, aí ele vai ter mais trabalho, né? Porque ele vai ter que identificar aí todos os personagens de acordo com as suas características e manter essas características durante toda a história, né? Então, no argumento, quando ele vai preparar o argumento, tudo isso já está na cabeça dele. E os personagens, obviamente, são a parte principal das histórias em quadrinhos, né? Então tá, vamos ler esta tira aí do Linguagens da página 167. Bem, não deu para transportar a tira para cá, mas a gente vai ler aqui. Aparece a Magali aí no primeiro quadrinho, né? E ela liberta um gênio da lâmpada. E ele diz: sou seu escravo. Pode pedir o que você quiser. E no próximo quadrinho aparece aí o gênio diante de um fogão cheio de panelas fumegantes aí, mexendo uma delas e com um livrinho de receita na mão. Então, pelas características da Magali, a gente já sabe, ou já pode imaginar o que foi que ela pediu para o gênio da lâmpada aí, certo? 1. Observe a personagem Magali. Que característica marcante da personagem se evidencia na tira? A característica marcante da personagem que se evidencia na tira é o seu apetite voraz. Então a gente sabe que a Magali é conhecida porque ela come demais, né? Ela é uma comilona compulsiva. Então o apetite voraz dela seria a característica mais marcante dela. Letra B. Como essa característica é evidenciada? Essa característica é evidenciada pelo pedido de uma grande quantidade de comida que Magali faz ao gênio. O pedido, ele não está indicado por meio de um texto explicitamente na tira, né? A gente só vê aí o balão do gênio. Mas como a gente sabe da característica dela, então a gente já deduz que, pelo que aconteceu no último quadrinho, ela realmente pediu ao gênio comida, né? No terceiro quadrinho, que elementos da imagem confirmam esse traço da personalidade, ou seja, essa característica de ser comilona da Magali. Então, a expressão facial de Magali diante das panelas com a refeição que o gênio está preparando é realmente um indicativo de que o apetite voraz dela é realmente uma característica dela. Então a gente vê aqui, né, ela aqui no desenhozinho com uma cara como se estivesse hipnotizada, totalmente inebriada aí pelo cheiro da comida. Ela está com a língua para fora, como se estivesse salivando, né, com vontade de comer. Então essa expressão aqui indica e confirma essa característica da Magali. 2. A tira estabelece uma relação intertextual com o conhecido conto Aladim e a Lâmpada Maravilhosa, da coletânea árabe As Mil e Uma Noites. Letra A. No conto, o que possibilita ao gênio alojar-se em uma lâmpada? Então a gente vê claramente aí que a tirinha tem essa relação com o Aladim e a Lâmpada Maravilhosa, né? E o que possibilita o gênio alojar-se em uma lâmpada é o fato de ele ter a capacidade de se tomar,
de tomar forma de fumaça, né? Ele pode se transformar em fumaça. Isso é o que permite ele permanecer dentro da lâmpada maravilhosa, né? B. Que elementos da tira remetem o leitor diretamente à personagem da história As Mil e Uma Noites. Os elementos da tira que remetem o leitor à personagem da história As Mil e Uma Noites são a lâmpada, né, que a Magali está segurando aqui e que ela aparentemente parece esfregar, e a fala do personagem, que, como na história árabe, se apresenta como escravo de quem a libertou e se diz pronta para atender todos os pedidos dessa pessoa. Então, além da lâmpada, né, a figura do gênio poderia ser um gênio de qualquer outra história, né? Mas quando ele diz aqui que ele é escravo, que ele vai atender os pedidos dela, então a gente já associa aí que esse personagem é semelhante ao personagem de As Mil e Uma Noites, né? Dos contos das histórias de As Mil e Uma Noites, e especificamente do conto Aladim e a Lâmpada Maravilhosa, né? 3. As histórias em quadrinhos costumam apresentar título. Já as tiras, que são histórias formadas por 3 ou mais quadros, geralmente não têm título. Se você tivesse que atribuir um título a essa tira, qual seria? Bem, então essa aqui é menorzinha, ela não tem título. Mas a gente poderia acrescentar um, né? Qual seria um título possivelmente que você atribuiria a essa história? Bem, como não dá para saber aí porque nós estamos virtualmente, eu teria como sugestão Magali e o Gênio, por exemplo. Seria um título plausível aí de acordo com a situação. De repente, O Desejo de Magali, enfim, Magali e a Lâmpada Maravilhosa. Qualquer um desses títulos aí caberia dentro dessa história. Obviamente, essa é a minha sugestão. Com certeza vocês tiveram sugestões mais criativas em relação a um título para essa tirinha aí, ok? Bem, quando lemos uma história em quadrinhos, nós vemos as personagens e sabemos, portanto, como elas são fisicamente. Suas características psicológicas nos são reveladas por suas ações, expressões e gestos, pela maneira como se comportam e se vestem, pelo que falam, etc. Esses traços aparecem nos desenhos e nas atitudes, nas falas e nos pensamentos das personagens. O autor se vale das características tanto físicas quanto psicológicas das personagens para criar suas histórias. Okay? Então a gente pode identificar aí as características físicas e psicológicas do personagem por meio das ilustrações, por meio do comportamento delas na história, ok? Bem, obrigado e até a próxima aula.